Conheça agora os acontecimentos que levaram à morte da rainha mais perversa da Bíblia Sagrada, Jezabel, uma das mortes mais terríveis da Bíblia. Salomão, o filho do rei Davi, assume o trono e constrói o templo, mas a partir daí toma algumas decisões erradas. Logo, a maioria dos reis que o sucede fazem escolhas piores. Muitas vezes, eles passam a adorar ídolos e se afastam de Deus, até que finalmente chegamos ao rei Acabe. Rei Acabe se torna o ponto alto, sendo o pior rei de todos, e parte de sua maldade se deve à sua esposa malvada. Ela se chamava Jezabel e era filha de um rei fenício chamado Etbaal, o que a fazia uma princesa. Ela se casou com Acabe, o 7º rei de Israel, tornando-se uma rainha. Jezabel era uma adoradora do deus cananeu do reino e da fertilidade, sendo uma idólatra adoradora. Ela era uma mulher influente, poderosa e muito perversa. Em 1 Reis, capítulo 21 e versículo 25, fala sobre Acabe e Jezabel, afirmando que não havia ninguém como Acabe. Ele se deixou vender à maldade diante dos olhos do Senhor. Tudo começou quando Jezabel, sua esposa, sussurrou em seu ouvido. Mas não podemos culpar somente Acabe por seus pecados, pois grande parte de sua queda é creditada a Jezabel. Jezabel, uma mulher pagã que não seguia o Deus de Israel, mas o detestava profundamente. Em 1 Reis 18, ela tramou um plano sinistro para eliminar os profetas de Deus. Sua crueldade não conhecia limites. Ela desafiou diretamente ao Deus de Israel e tentou matar seus servos. Imagine a audácia de Jezabel, ousando desafiar o Deus de Israel e tentando extinguir os seus profetas. A Bíblia relata em 1 Reis 18:4 que Jezabel, ao perseguir os profetas do Senhor, obrigou Obadias a esconder 100 deles em uma caverna, onde os alimentava com pão e água, para protegê-los das garras do rei Acabe, que não tinha eliminado todos os profetas do Senhor. Em tempos como aqueles, onde a rainha tinha tanto poder sobre o rei, Jezabel liderava com mão de ferro. Ela massacrou impiedosamente os profetas de Deus, desafiando até mesmo o próprio Acabe. A Bíblia continua em 1 Reis 18:19, narrando como ela reuniu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá para uma refeição em sua mesa. Não na mesa do rei Acabe, mas na mesa de Jezabel. Isso mostra quão profundo era seu controle e influência. O espírito de Jezabel é sinistro. Ele detém o poder da influência e do controle. Ela obscureceu o julgamento do rei e enfraqueceu sua autoridade. E como se não bastasse, incitou o rei ao mal. Em 1 Reis 21:25, a Bíblia declara que não houve ninguém que se tenha vendido para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como Acabe, a quem Jezabel, sua esposa, incitou. Houve momentos na vida de Acabe em que parecia que ele poderia se arrepender e seguir os caminhos de Deus. No entanto, a cada vez que um vislumbre de luz surgia, Jezabel apagava essa esperança. Um dos episódios mais marcantes é narrado em 1 Reis 21. Foi quando Acabe cobiçou a vinha de Nabote. Ele estava disposto a comprá-la, mas a oferta foi recusada, pois a lei de Deus proibia a venda daquela terra. O que acontecerá a seguir é impressionante, nesse jogo perigoso de ambição e pecado. Acabe estava profundamente perturbado com tudo o que estava acontecendo e retornou ao seu majestoso palácio para chorar e se lamentar. Mas Jezabel não era do tipo que esperava sem fazer nada. Ela tinha seus próprios planos sombrios. Com frieza, executou um plano diabólico: a morte de Nabote. Nabote era um homem justo que possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe e da rainha Jezabel. O rei Acabe desejava adquirir a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim, mas Nabote recusou-se a vendê-la, pois a lei de Deus proibia a venda de terras hereditárias. Jezabel, furiosa com a recusa de Nabote, tramou um plano maligno para tomar a vinha à força. Ela elaborou uma intriga que envolvia falsas acusações contra Nabote. Jezabel encontrou testemunhas falsas que acusaram Nabote de blasfemar contra Deus e o rei.
Essas acusações falsas levaram à condenação de Nabote à morte por apedrejamento, de acordo com a lei da época. A execução ocorreu e Jezabel pôde, então, informar ao rei Acabe que a vinha estava disponível para a compra, uma vez que o dono, Nabote, estava morto. Acabe, alheio à trama cruel de sua esposa, foi comprar a vinha, apenas para descobrir o terrível destino de Nabote. Deus enviou o profeta Elias para denunciar o casal real pela maldade que haviam cometido. Como consequência, Deus proferiu juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, anunciando punição pelo pecado deles. Assim, a trama de Jezabel para matar Nabote envolveu a manipulação de testemunhas, falsas acusações de blasfêmia e, finalmente, a execução injusta de Nabote para conseguir a vinha que eles cobiçavam. Essa história é vista como um exemplo de como o desejo desenfreado por poder e riqueza pode levar a atos de maldade e injustiça, de acordo com a narrativa bíblica. Contudo, não podemos atribuir a morte de Nabote apenas a Acabe. Sua esposa, a perversa Jezabel, teceu a teia do pecado, e Acabe se tornou uma marionete em suas mãos cruéis. Mesmo quando Acabe poderia ter se recusado a ceder ao desejo maligno, ele preferiu seguir o caminho do pecado. Em 1 Reis 18, o profeta de Deus, Elias, desafiou os adoradores de Baal em um duelo de fogo, um embate divino para revelar o verdadeiro Deus. 450 profetas de Baal se esforçaram em vão para invocar seu Deus, mas em vão. Foi então que Elias, com uma única oração, trouxe o fogo do céu e demonstrou a superioridade do Deus de Israel, Yahvé. A multidão atônita presenciou o poder divino em ação. Tamanho foi o choque que Elias ordenou a execução dos profetas de Baal, inflamando a fúria de Jezabel. A rainha maquiavélica ameaçou a vida de Elias, forçando-o a fugir. O destino de Jezabel estava selado, profetizado por Elias. Ela acabaria expulsa de uma janela por seus próprios servos, pisoteada por cavalos e devorada por cães. Teve a oportunidade de se arrepender, mas optou pelo caminho da escuridão. No contexto do reinado do rei Jorão em Israel, a rainha Jezabel, conhecida por sua maldade e idolatria, enfrentou um destino terrível. A Síria havia sitiado a cidade de Samaria, capital de Israel, levando a uma situação desesperadora, com falta de alimentos e recursos. Enquanto a cidade sofria, Jezabel, vaidosa como sempre, preparava-se com maquiagem e adornos reais, mesmo diante da adversidade. Nesse cenário, Jeú, um comandante militar que mais tarde se tornaria rei, rebelou-se contra o reinado de Jorão e a influência de Jezabel. Ao saber da aproximação de Jeú, Jezabel fugiu para a torre do palácio em Jezreel. Jeú a desafiou, incitando seus servos a traírem sua rainha, e eles a lançaram pela janela da torre. Jezabel caiu da janela e seu corpo foi deixado no chão, onde Jeú, ao entrar na cidade, a pisoteou com seus cavalos. Depois disso, ele ordenou que seu corpo fosse sepultado. Entretanto, quando seus servos foram para enterrá-la, descobriram que cães haviam devorado a maior parte de seu corpo, restando apenas a caveira, os pés e as palmas das mãos, cumprindo assim a profecia de Elias. A morte de Jezabel é vista como um exemplo de punição divina por suas ações malignas e idolatria, encerrando a história de uma das figuras